Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos ser felizes? Hoje eu quero falar sobre carro elétrico. Carro elétrico é um bom investimento? Você vai conseguir economizar recurso financeiro ao comprar o carro elétrico? Porque aí não precisa mais no posto de gasolina, não é isso? Abastecer com combustível fóssil. É um bom investimento? Fica até o final que eu vou trazer argumentos para vocês aqui. Se o carro elétrico, ele realmente é verde ou não é. Se você vai ter economia a longo prazo, fica até o final do vídeo que eu vou fazer as contas para você aqui e você vai ter a certeza se é ou não um bom investimento, se você deve ou não comprar um carro elétrico. Eu queria primeiramente falar como que surgiu a ideia desse vídeo. Surgiu justamente porque eu tinha a intenção de economizar. Então fui fazer as contas para ver se era interessante realmente comprar um carro elétrico. Passei 4 meses pesquisando um modelo adequado para mim e para minha família de um carro elétrico. Então tudo que eu vou falar para vocês aqui é o que eu realmente queria, porque eu queria comprar um carro elétrico, como é maravilhoso ajudar o meio ambiente, proteger o meio ambiente e ter uma economia, não é isso? Foi isso que eu pensei, mas infelizmente não é isso. Eu queria logo dizer para vocês que comprar um carro elétrico hoje, em agosto de 2022, não é um bom investimento e eu vou explicar por quê. Primeiro eu queria falar para vocês o seguinte: o carro elétrico, ele é realmente verde? Ou seja, quando eu estou comprando um carro elétrico, realmente eu estou protegendo o meio ambiente? A resposta é não. Por quê? Um carro elétrico, para você fabricar esse carro, você vai ter que degradar mais o meio ambiente. Porque você, além de você fazer o carro, você tem que também fabricar a bateria. Porque você tem a lítio, você tem que buscar materiais no meio ambiente para justamente produzir essa bateria. Pesquisas apontam que somente depois de 100 a 200 mil quilômetros é que o carro seria verde. Fique atento quando você comprar um carro elétrico e você pensar logo que começou a dirigir, começou a andar no carro elétrico, então abastecer esse carro elétrico, carregar ele na energia que você está já protegendo o meio ambiente. Cuidado, não. Você tem um déficit justamente porque esse carro, para produzi-lo, para fabricá-lo, ele joga mais CO2 na atmosfera, tá bom? Então, a primeira pergunta é: esse carro é verde? Não, ele não sai verde. Você vai ter que rodar mais de 100 ou 200 mil quilômetros para torná-lo realmente um carro verde. O segundo questionamento é justamente o seguinte: quando você compra um carro elétrico, onde você vai abastecê-lo? Onde você vai carregá-lo? E da onde vem essa energia? É a principal pergunta, porque você fala em proteção ao meio ambiente. Essa energia tem que ser limpa e renovável. A nossa matriz energética no Brasil é muito limpa e renovável, porque a nossa energia ela vem de fontes como hidrelétrica, vem também de energia solar, que é a energia fotovoltaica, né? Usinas fotovoltaicas. Nós também temos aí outros tipos de energia. Nós temos aí as termoelétricas a gás, energia eólica, que é justamente dos ventos ali. A nossa matriz energética é uma das mais limpas do mundo. Só que qual é o grande problema? A Europa já tem lá leis que determinam que carros elétricos tem que ser a maioria, ou 100% carro elétrico, daqui a 2030. Só que qual é o grande problema da Europa? Ela coloca essas metas, só que eles não têm energia limpa e renovável. Esse é o problema. Agora mesmo, com essa guerra Rússia-Ucrânia, a Rússia cortou justamente o estoque de gás para a Europa. O que eles estão fazendo lá? Eles estão ligando as termoelétricas deles lá a carvão. Olha que contraste, olha só que absurdo. Então eles estão ligando termoelétricas, ou seja, vão produzir uma energia totalmente suja, que é justamente a energia mais suja que tem, que é a carvão. Para o cidadão que acha que está economizando ou que está protegendo o meio ambiente, ir lá colocar o carro dele na tomada, mas ele está ali consumindo uma energia que é totalmente suja, que prejudica o meio ambiente. Então, muito cuidado quando você vai adquirir um carro, pense antes bem, faça essa análise para verificar se realmente essa sua energia que você vai consumir, ela é uma energia limpa, renovável, tá bom? Para você ter justamente esse cuidado. Outra situação também que a gente tem que ter muito cuidado: a bateria desse carro, ela é reciclável? Então, as baterias dos carros que eu pesquisei, das montadoras, não são recicláveis ainda. Elas não podem ser reutilizadas. A coisa mais importante que nós temos que entender nessa discussão toda
se é ou não importante comprar um carro elétrico, se eu vou ter economia no carro elétrico ao adquirir esse carro elétrico, é saber fazer a conta. Eu vou passar para vocês aqui o seguinte: se você tiver um carro a combustão, o que você tem que fazer? Você tem que pegar e verificar quantos quilômetros seu carro faz no litro, certo? Eu fiz a seguinte pesquisa: um carro elétrico, ele custa o dobro de um carro a combustão, correto? Para eu ter uma economia com esse carro elétrico que eu vou comprar, eu preciso então que esse valor que eu vou pagar a mais, que esse valor no longo prazo eu consiga recuperar esse valor. Um exemplo: se eu compro um carro elétrico de 300 mil reais, se eu posso comprar um carro a combustão por 150 mil reais, e esse mesmo carro, né, mesmo, que eu digo mesmo patamar ali, por exemplo, carro médio porte, né? Eu vou pagar 150 mil reais a mais para me ter esse carro elétrico. Quanto tempo eu vou precisar economizar combustível e rodar para que esse carro se iguale os preços? Ou seja, eu não estou falando nem de ter um ganho, mas sim de empatar ainda, porque eu vou estar investindo um valor maior. Então o que acontece? O que eu fiz? Qual é o cálculo que eu fiz? Eu peguei justamente e dividi quantos quilômetros meu carro faz no litro. Meu carro faz 10 quilômetros no litro, que é a média. Eu peguei a média dos carros no Brasil. Dividi pelo valor do combustível. O litro do combustível em média está 5,70. Se está 5,70, então eu fiz a seguinte conta: 5,70 dividido por 10 vai dar 57 centavos. Cada quilômetro vai me custar 57 centavos. Então eu fiz a seguinte conta: um carro de alguém que anda 12 mil quilômetros por ano, ele vai ter uma economia, se ele utilizar o carro elétrico, de R$ 6.840. R$ 6.840 no ano. Para ele ter uma economia de R$ 68 mil aí, ele vai ter que rodar 10 anos. Olha só que se ele comprar um carro de 150 mil reais a mais, ou seja, tem um de 150, ele vai comprar um de 300, ele vai gastar 150 mil reais, ele vai ter que rodar quase 20 anos para igualar. Vocês entenderam o raciocínio? Mas o que eu queria que vocês entendessem é o seguinte: se eu tenho 300 mil reais, então é melhor eu comprar um carro elétrico e parar de, vamos dizer, em tese, parar de abastecer. É claro que eu vou ter um gasto também para carregar esse carro na energia elétrica. Ou é melhor eu pegar e comprar um carro a combustão de 150 mil, pegar esses 150 mil, investir numa renda fixa e a rentabilidade desses 150 mil reais eu abastecer meu carro. E eu fiz essa conta para vocês. Eu peguei o modelo de um carro, o Nissan Leaf, que ele custa 295 mil reais. Eu decidi não comprar esse Nissan Leaf e decidi comprar então o Tiguan. O Tiguan é um carro que nós sabemos aí que é um SUV, que dá de passear com a família, viajar. Você tem 5 lugares, tem 7 lugares, tem um porta-mala maravilhoso. É um carro excelente. Já viajei muito com ele e é um carro excelente para viajar, um carro maravilhoso, um carro realmente que tem uma potência. Eu comprando um carro 2019, 2020 ali, eu consigo comprar algo em torno de 140 mil reais um carro desse. Eu vou economizar 155 mil reais. Se eu investir esses 155 mil reais hoje em renda fixa, que é uma aplicação conservadora, eu vou ter hoje uma rentabilidade de 13,25% de juro ao ano. Isso vai me render então R$ 21.830,39. Eu dividindo esses 21 mil reais por 12 meses, eu vou ter R$ 1.819 por mês para abastecer o carro. E olha que interessante: se eu quiser realmente proteger o meio ambiente, preservar o meio ambiente, sabe o que eu posso fazer? Abastecer esse meu carro que eu vou adquirir só com álcool, porque o álcool realmente aí sim preserva o meio ambiente. Álcool é uma energia limpa e renovável. E o mais importante que vocês têm que fazer é o seguinte cálculo: o que eu entendo, na minha opinião, o combustível, a tendência dele é de alta nos preços ou de queda nos preços. Quando eu comecei a fazer essa pesquisa para comprar o carro elétrico, é porque a nossa gasolina estava mais de R$ 7, certo? Então eu fiquei preocupado essa gasolina ir para 8, para 9. Já comecei a fazer pesquisa de outras alternativas para baixar o meu custo médio, porque
O que eu entendo que traz prosperidade para a vida das pessoas não é quanto ela ganha, e sim quanto ela gasta. Ou seja, não é as receitas, e sim as despesas. Então, se eu controlar minhas despesas aqui, quando eu aumentar minhas receitas, eu vou ter sempre uma sobra desse recurso. Então, é isso que eu me preocupo, por isso que eu sempre procuro justamente diminuir as despesas, porque aí a minha receita não precisa também ficar crescendo todo o tempo, certo? É claro que é importante, né, crescer assim, a renda, aumentar a receita 10, 20% ao ano, 30%, até 100% ao ano. Mas que é isso que eu queria deixar claro. Você tem que controlar a despesa. Foi isso que me fez fazer a pesquisa. Então entenda bem, se você acha que o preço do combustível, diesel, da gasolina, do álcool vai subir, então aí seria interessante pensar no futuro e ter um carro elétrico, se subir realmente. Eu entendo que os combustíveis vão ter uma queda, vai ter uma queda ainda maior nos preços. Por quê? Porque nós verificamos que os bancos centrais agora, eles estão justamente aumentando os juros para conter a inflação. Então, quando você contém a inflação, você diminui os gastos, as pessoas começam a ser mais conservadoras, guardar os seus recursos ali e não fazer tanto empréstimo. Então, você não tem um aquecimento no mercado. Então, se você tem justamente uma diminuição desse poder de compra das pessoas, né, da população, o que vai acontecer? Pode vir uma queda, né, do PIB. E o que acontece com isso? A tendência que nós temos é diminuir o preço dos combustíveis, porque não vai ter muita demanda. A demanda vai diminuir, então os preços vão cair. A lei da oferta e da demanda. É isso que eu queria que vocês entendessem. Hoje, carro elétrico não é um bom investimento, porque ele é 50% a mais ou o dobro de um carro a combustão, e o benefício que ele te dá no longo prazo é muito pequeno. E o que mais me chamou a atenção na minha pesquisa foi o seguinte: se eu comprar um carro elétrico, então eu vou ter essa economia, igual eu falei para vocês, algo em torno de 68 mil reais em 10 anos, porque eu vou economizar 6.800 reais em um ano. Só que qual é o grande problema? É que as montadoras, a garantia de uma bateria de um carro elétrico, ela é só de 8 anos. Então, toda a minha economia que eu consegui em 10 anos, ou melhor dizendo, em 8 anos, ela pode ser totalmente destruída. Por quê? Porque eu posso precisar comprar uma bateria nova para esse carro, que pode custar 100 mil, 120 mil reais, 150 mil reais uma bateria nova. Então é isso que nós temos que nos atentar. Mas só que as montadoras dão 8 anos, mas dizem que vai demorar 10, 15 anos para uma bateria ficar sem a sua utilidade. Se realmente fosse verdade essa situação, então por que as montadoras não dão 10 anos ou 15 anos de garantia? Entendeu? Então você tem que entender que o risco que você corre de o seu carro dar problema na bateria é a partir dos 8 anos. E aí todo aquele seu esforço de economia vai por água abaixo. Uma outra importante informação que você tem que ter é que hoje no Brasil, para você carregar um carro elétrico é um pouco complicado. Eu tive a experiência. Eu aluguei um carro elétrico, um Nissan Leaf. Falar para vocês a verdade, eu vou colocar os vídeos aqui, eu abastecendo e eu trazendo informações sobre o carro elétrico. O que eu posso falar para vocês é que o carro elétrico é muito bom, muito maravilhoso de dirigir, é um carro excelente, futurista. Realmente, se fosse um preço ali próximo de um carro a combustão, com certeza eu compraria o carro elétrico, certo? Então, é um carro que ele te dá um conforto, você não dirigir. Para pessoas idosas, eu entendo que esse carro é excelente, porque ele não estanca, né? Não tem problema de você ali errar a marcha. Então, é muito bom mesmo esse carro elétrico. Agora, qual é o grande problema que eu enfrentei? Eu aluguei esse carro elétrico lá em Porto Alegre. Eu fui de Porto Alegre a Gramado. O grande problema é que ele me mostrava no painel dele uma autonomia de 135 km, ou seja, eu poderia rodar 135 km que ele me levaria até o local. De Porto Alegre a Gramado, no GPS estava mostrando que era só 92 km para me chegar em Porto Alegre, certo? O que ocorreu? O que ocorre é o seguinte, é que de Porto Alegre para Gramado é subida, ou seja, você vai ter um consumo maior de combustível e também um consumo maior de energia. E eu passei por momentos complicadíssimos,
porque eu cheguei já na entrada de Gramado, só tinha 1% de bateria. E ali eu fiquei muito preocupado em acabar a minha carga ali de bateria e ficar no meio da rua ali, muitos carros indo e voltando. E eu fiquei muito preocupado com isso. Mas graças a Deus eu consegui chegar até o hotel e carregar esse carro. Mas olha, fiquei preocupado. E o pior é que como eu precisava abastecer esse carro e eu fiquei em outro hotel, que o hotel não tinha carregador, outro problema também, outro transtorno, eu tive que deixar o carro elétrico aonde tinha o carregador, voltei para o hotel e depois tive que pagar Uber para pegar, então uma complicação. Então hoje no Brasil você vai enfrentar esse grande problema que é justamente abastecer o carro elétrico, porque nós não temos em todos os lugares justamente esses carregadores. Não é igual um carro a combustão, que nós verificamos aí que tem posto aí quase de 3 esquinas, todo bairro aí tem no mínimo aí 2, 3 postos de combustíveis, entendeu? Então é isso que você tem que entender. Você vai enfrentar problemas para carregar esse carro elétrico, certo? No seu dia a dia, imagina só alguém que mora em Roraima e alguém que mora no Amazonas. Não tem ainda carregamento, central de carregamento, não tem ainda como você carregar esse carro, você indo de Manaus a Roraima. Então isso é uma preocupação muito grande. E outras cidades, outras capitais que não tem essa interligação ainda justamente de você ter estações de carregamento. Então muito cuidado na hora de você querer comprar um carro elétrico, faça essa avaliação. Foi o que eu fiz uma grande avaliação, fui fazer contas, fui realmente testar. O que eu recomendo para vocês? Alugue um carro elétrico, ande alguns dias, faça as contas que eu fiz e decida. Mas o que eu posso falar para vocês? Primeiro, carro não é investimento. Nós sabemos que carro é passivo. É claro que eu estou falando de um cidadão igual eu que não precisa trabalhar com carro. O carro não é um instrumento de trabalho. Então, carro para o cidadão que precisa de um carro para ir trabalhar, para levar os filhos na escola, para passear, para viajar, esse carro é um passivo, porque ele vai ter que tirar dinheiro do bolso para mantê-lo, certo? Agora, se você é um motorista de aplicativo, você utiliza esse carro para trabalhar, aí não, é outra conta, tá bom? Que eu também posso trazer essa conta. Mas o que eu posso falar para vocês hoje, carro elétrico não é investimento e carro elétrico hoje não é um bom negócio. É claro que eu estou falando da questão financeira, estou falando de finanças. Mas como eu falei no vídeo também, até na questão ambiental, um carro elétrico também não é adequado hoje, tá certo? Então, essas são justamente os argumentos que eu tenho para você e você faz análise, você pode fazer análise, busque mais informações no YouTube, tem vários aí vídeos que você pode justamente buscar essas informações, tá bom? Forte abraço, se eu te ajudei de alguma forma, dá um like no vídeo aí, faz aí um comentário dizendo, eu não concordo, você está errado ou você está certo. Muito obrigado então por ter trago essa informação. Valeu? Então forte abraço e até a próxima.